faxineira toca a vida de desconhecido. Descubra o que aconteceu com o bilionário descoberto. Maria acordou na penumbra do seu pequeno apartamento, com o despertador insistindo para que ela enfrentasse mais um dia. O frio da madrugada penetrava as paredes finas, mas ela não se deixou abater. Com um sorriso cansado, escovou os dentes, apanhou seu uniforme surrado e, antes de sair, deu um beijo carinhoso na testa da filha adolescente. Luísa era seu sol, a razão pela qual acordava todos os dias antes do sol nascer. Enquanto empurrava seu carrinho de limpeza pelo luxuoso hall do edifício onde trabalhava, Maria não pôde evitar a sensação de ser invisível. Aqueles homens e mulheres de terno, carregados de sacolas de marcas caras, mal a notavam. Ela sentia que a cidade frenética mais se importava com status do que com seres humanos reais. E em um momento de rotina, tudo mudou. Maria tropeçou em um corpo caído no chão. Medo e surpresa a envolveram. Era Rodrigo, o bilionário famoso por suas ostentações. O coração dela disparou. O que faço? Pensou. Sinto um impulso de ajudá-lo, mas hesitei. A cidade que por tantas vezes a fez sentir-se insignificante, agora a empurrava para um papel inesperado. Com coragem, arrastou o homem desmaiado para um táxi, sentindo um estranho laço se formando entre os dois, como se os mundos que pareciam tão opostos pudessem de alguma forma se entrelaçar. No hospital, o ar espesso carregava a tensão e a expectativa. Maria aguardava ansiosa por notícias, sentindo o peso da realidade se misturar com pensamentos sobre sua vida, suas dificuldades. O dinheiro que Rodrigo tinha não o protegia da solidão que ela intuitivamente sentia. Enquanto suas memórias a cercavam, ela percebeu que a luta diária a transformava em uma mulher mais forte do que a sociedade poderia ver. O desejo de proporcionar a Luísa uma vida melhor a mantinha de pé, mesmo quando tudo parecia não fazer sentido. Quando Rodrigo finalmente abriu os olhos, o choque entre eles era palpável. Ele imerso em uma vida de superficialidades, ela uma força da natureza, portadora de esperanças. As conversas entre eles eram cúmplices numa revelação mútua. Enquanto ele escutava sua história de vida, Maria expunha seus medos e o amor que sentia pela filha com a profundidade que parecia assustá-lo. Para ele, ela era um sopro de autenticidade em um mundo repleto de lamentos e máscaras. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que os olhares deles se cruzavam, algo mudava. Rodrigo começou a enxergar além das aparências. Maria, a força dela despertava um desejo inexplicável neste homem que até então parecia tão distante da realidade dela. No entanto, a diferença de suas realidades trouxe à tona dilemas morais que nenhum dos dois imaginou. Rodrigo sentiu um chamado para ajudar Maria, mas isso poderia arruinar tudo que ele havia construído. Enquanto Maria vislumbrava a possibilidade de um futuro melhor para Luísa, a incerteza pairava. O que esse encontro significaria para eles? O destino os havia unido da forma mais inusitada, mas a pergunta ecoava na mente de ambos. Conseguiria Maria superar seus desafios, ou essa ajuda revelaria um lado obscuro que Rodrigo esconderia de todos, até mesmo dele mesmo? O que estaria por vir poderia mudar não só suas vidas, mas talvez a própria essência do sucesso. A rotina de Maria começou a mudar lentamente. Nos dias que se seguiram àquele encontro no hospital, ela notou como seu coração pulsava a um ritmo diferente. Rodrigo a surpreendera, a forma como a olhava tinha algo a mais, não era apenas gratidão, mas admiração, uma conexão que pulsava como um fio invisível entre eles. Enquanto continuava seu trabalho de faxineira, Maria se pegava pensando em Rodrigo com frequência.
O calor das palavras que trocavam parecia deixá-la leve, mesmo em meio a sacos de lixo e poeira. Em suas conversas, eram capazes de descobrir nuances da vida um do outro que pareciam estranhamente familiares. Ele falava sobre sua vida repleta de festas e eventos, mas havia um vazio ali que ela sentia com clareza. Ela, por sua vez, abria seu coração sobre as dificuldades e sonhos, e ele ouvia com uma atenção genuína que era rara. Naquela manhã, enquanto limpava o saguão do prédio, uma mensagem de Rodrigo iluminou sua tela. "Posso te encontrar hoje? Preciso conversar sobre algo importante." O coração de Maria acelerou. Era como se ele soubesse que ela estava precisando de um impulso, de uma razão para sentir esperança novamente. Quando finalmente se encontraram, no café escolhido por Rodrigo, o ambiente estava cheio de barulho, mas para eles, tudo parecia silenciado. Ele parecia nervoso. "Maria, eu tenho pensado muito sobre você e Luísa. O que aconteceu naquela noite me fez ver o quão frágil a vida pode ser. E vendo como você é forte, isso me inspira de verdade", disse ele, a sinceridade emanando de cada palavra. Maria apenas olhou nos olhos dele, sentindo um misto de gratidão e confusão. "Eu só fiz o que qualquer um faria. Não sou uma heroína. Apenas sou mãe." E nesse momento as barreiras entre eles começaram a se desfazer, revelando duas almas que buscavam algo que não conseguiam definir. "Eu quero ajudar você e Luísa", Rodrigo continuou, e Maria congelou. Uma onda de questionamento surgiu em sua mente. A proposta era tentadora, mas a possibilidade de se tornar um fardo para ele a aterrorizava. "Não quero que você se sinta obrigado a isso", respondeu. "Não é obrigação, é desejo, e isso muda tudo, não é?", disse Rodrigo, seu olhar intenso. Maria respirou fundo. A vida delas era repleta de desafios, e por mais que desejasse a ajuda, o orgulho e o medo da dependência pesavam. Em um momento de vulnerabilidade, ela se permitiu perguntar: "Mas e se isso mudar tudo? E se tudo o que você construiu se ruir por causa de mim?" Rodrigo sorriu. "Às vezes é preciso deixar que o amor mude o que não está funcionando, Maria." E então, como se o universo estivesse conspirando, Luísa entrou no café, vibrante e cheia de vida. Vendo a mãe e o bilionário juntos, sentiu que algo estava se formando. A conexão entre eles era palpável, e ela, como uma adolescente perspicaz, percebeu que aquela simples conversa poderia ser o início de uma nova história para os três. Mas enquanto conversavam e a expectativa crescia, uma sombra de dúvida pairava sobre eles. Poderiam realmente trilhar um caminho juntos? Ou o mundo de Rodrigo colidiria com a simplicidade da vida de Maria? E como Luísa se encaixaria nessa nova realidade? O que começava a se desenhar entre eles poderia ser a chave para um futuro brilhante ou um labirinto de complicações. O coração de Maria pulava com uma alegria recém-descoberta, enquanto a incerteza a afligia. O destino mais uma vez estava à espera, e Maria sabia que era hora de decidir. E enquanto o café pulsava de energia, ela olhou para Rodrigo e perguntou: "Você está disposto a arriscar tudo por essa vida?" A resposta dele poderia mudar não só as vidas deles, mas transformar a própria essência do que significa amar. O silêncio que se seguiu à pergunta de Maria parecia preencher o café como uma nuvem espessa. O olhar de Rodrigo a observava de forma intensa, e Maria, sentindo o peso daquela expectativa, prendeu a respiração. O mundo à sua volta, antes tão barulhento, agora era apenas um sussurro distante. Ele começou, hesitando, mas Maria não conseguiu suportar mais a tensão. Seu coração martelava forte no peito. A dúvida a paralisava. E se ele dissesse que não? E se tudo aquilo fosse apenas um doce devanio? As mensagens trocadas, os olhares trocados, seriam mesmo significativos? "Eu não estou aqui para fazer promessas vazias, Maria, mas quero te dizer que sinto algo diferente, algo que não consigo explicar", Rodrigo disse finalmente. A sinceridade na sua voz fazia o coração dela vibrar. "Quero me arriscar com você. Sabe, a vida me trouxe até aqui e eu não posso deixar essa oportunidade escapar. Quero ser parte da sua vida." As palavras dele pareciam uma melodia suave, mas ao mesmo tempo encheram Maria de um misto de alegria e medo. O que isso significava para Luísa? Como uma vida tão diferente poderia coexistir com a delas?
Ela pensou no sorriso radiante da filha, nos pesadelos que haviam enfrentado e nas dificuldades que ainda estavam por vir. Eu não sei se posso deixar você entrar de verdade na nossa vida, respondeu Maria, sua voz quase um sussurro. Estamos tão acostumadas a encarar tudo sozinhas. A ironia não escapava a Rodrigo. O homem que sempre teve tudo em suas mãos agora se via diante de uma mulher que carregava o peso do mundo, mas que também possuía uma força que o impressionava. Ele precisava convencê-la de que seu desejo era um ato genuíno de amor, e não apenas um capricho. Maria, a verdade é que eu quero construir algo com você e Luísa. Posso não ter a experiência de ser mãe, mas tenho o coração cheio de intenções. O que posso fazer para mostrar que estou aqui de verdade? Ele aproximou-se, como se tentasse criar um espaço seguro entre os dois. E naquele momento, Luísa voltou a eles, interrompendo a tensão com um brilho nos olhos. Mãe, você e o Rodrigo estão de segredinho aqui? Sua voz estava cheia de curiosidade e energia, fazendo Maria sorrir involuntariamente. Não estamos de segredinho, filha. Estamos só conversando sobre amizades, disse ela, tentando disfarçar a profundidade da conversa. Luísa lançou um olhar de dúvida entre os dois. Para uma garota de apenas 16 anos, a dinâmica era evidente. Ela tinha visto Rodrigo de longe, mas agora ele estava ali, parte do mundo de sua mãe. Se for amizade, estou dentro. O que você acha, tio Rodrigo? Luísa riu, com aquele brilho travesso no olhar, fazendo Maria sentir um pedaço do peso em seu coração aliviar. Mas a reação de Rodrigo foi imediata. Ele sorriu, envolvido pela autenticidade que aquela adolescente trazia. Eu adoraria, Luísa. Amizade parece um bom começo, respondeu ele enquanto Maria observava o momento transbordar de alegria. O calor que emanava era confortante, como um cobertor em um dia frio. Mas a alegria era misturada com a realidade. Maria sabia que não poderiam viver só de sorrisos. A vida não era fácil, e uma nova conexão traria desafios. Mas por dentro, uma pequena chama de esperança começava a brilhar. Assim que se despediram, enquanto caminhavam para casa, Maria se sentia como se tivesse dado um passo importante. Ela virou-se para Luísa, que caminhava ao seu lado, e perguntou: "O que você achou do Rodrigo, minha filha?" Luísa sorriu com os olhos brilhando. "Acho que ele é legal, mãe, mas será que ele vai dar conta do recado?" O coração de Maria apertou ao ouvir aquelas palavras. Era uma pergunta que martelava em sua mente. Poderia Rodrigo realmente dar conta de tudo? À medida que entravam em casa, um pensamento a assombrava. O que aconteceria se as expectativas e a realidade colidissem? Maria sentiu um turbilhão dentro dela. O amor estava se desenhando, mas a sombra da dúvida ainda a acompanhava. Estariam realmente prontos a arriscar tudo por uma chance de felicidade? O que o futuro guardava para eles? Maria e Luísa entraram em casa, e o ar tinha um cheiro morno de saudade. O silêncio do lar parecia mais pesado do que antes, como um cobertor sufocante que tornava difícil respirar. A mente de Maria girava entre as falas de Rodrigo e suas próprias inseguranças. O que ele realmente queria? Quais seriam as consequências da presença dele em suas vidas? A cada passo que davam para o interior da casa, Luísa parecia mais animada, mexendo os dedos no celular, enviando mensagens para amigas. Mas Maria não conseguia se desfazer do peso que a acompanhava. Ela sabia que o amor pedia coragem, mas o medo de decepcionar Luísa a paralisava. "Mãe, você está pensando no Rodrigo de novo?" Luísa perguntou, com um leve sorriso que parecia carregar um pouco da leveza da infância. A filha era perceptiva. Ela sabia quando sua mãe estava distante. "Estou sim. Acho que ele é uma boa pessoa, mas..." A frase ficou incompleta e engasgada na garganta de Maria. Era difícil explicar as incertezas que a afligiam. A ideia de deixar alguém entrar novamente em sua vida era intimidadora. Havia muito em jogo. "Mãe, eu sei que essa coisa de amor é complicada, mas você não pode se deixar levar pelo medo. Ele parece querer mesmo ajudar, sabe?"
Luísa falou enquanto se jogava no sofá. A esperança na voz da filha foi como um bálsamo, aliviando um pouco a depressão que envolvia os pensamentos de Maria. E se eu estiver enganada? E se tudo não passar de uma ilusão? Maria sussurrou, mais para si mesma do que para Luísa. O coração dela queria se abrir, mas as barreiras que haviam se formado eram espessas. Luísa se aproximou, colocando a mão no braço da mãe. Às vezes, para ganhar algo novo e bonito, a gente precisa arriscar. Eu vi como você ficou feliz quando ele te falou aquelas coisas, mãe. Você merece isso. O olhar cheio de determinação da filha fez Maria sentir uma onda de emoção. Uma mistura de orgulho e dor tocou seu peito. Ela não queria arriscar a felicidade, mas ao mesmo tempo a vida se tornara tão rotineira, tão engessada, precisava de uma transformação, mesmo que o medo fosse um velho conhecido. Você está certa, minha querida. Eu vou tentar. Maria começou a se abrir para a ideia, mas foi interrompida por um toque no celular. Era Rodrigo. Ela sentiu um frio na barriga. Não sabia se era bom ou ruim. Oi, Maria. Podemos conversar um pouco? Quero tirar algumas dúvidas sobre o que falamos mais cedo. O coração dela disparou. Rodrigo estava assumindo a responsabilidade, e isso lhe deu um nó na barriga. Ela olhou para Luísa, que observava a mãe com olhos curiosos, ainda tentando decifrar seu pensamento. E agora, o que eu faço? Maria perguntou, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Vamos, vai! Responde logo! Isso é o que você quer, certo? Luísa animou-se, pegando a mão da mãe com empolgação. Maria hesitou por um momento, mas finalmente decidiu digitar. Claro, Rodrigo, vamos conversar. Sua mente estava uma montanha-russa de emoções enquanto pressionava enviar. Assim que a mensagem foi enviada, sentiu um misto de alívio e ansiedade. Será que estava realmente pronta para encarar essa nova etapa? O vestido delicado de esperanças que ela começou a tecer começava a se soltar, desafiando-a a acreditar que a felicidade estava ao seu alcance. Mas algo em seu coração ainda relutava. O passado a alertava para as armadilhas da vida, e uma pergunta ecoava em sua mente. Será que eu posso confiar nele? E, principalmente, posso confiar em mim mesma? Quando Maria olhou para a filha novamente, uma determinação fétida a envolveu. Elas poderiam enfrentar isso juntas, mas a sensação de que algo poderia dar errado nunca poderia ser completamente ignorada. Enquanto aguardava a resposta de Rodrigo, o peso das escolhas e das expectativas pairava sobre ela como um vendaval. E Maria se viu diante de um dilema não resolvido. Até onde estava disposta a ir por amor? O celular vibrou mais uma vez, e Maria respirou fundo, preparando-se para descobrir o que Rodrigo realmente queria. Enquanto o celular vibrava, Maria sentiu uma onda de nervosismo que a tomava por completo. Cada centelha que surgia em seu peito era como um lembrete de que, naquele momento, uma possibilidade de mudança estava diante dela. Com mãos trêmeis levemente, ela pegou o dispositivo e viu a mensagem de Rodrigo. Que tal nos encontrarmos para tomar um café? Quero falar mais sobre nós. O convite era simples, mas significava tanto. Logo, o peso da saudade se misturava com a expectativa. A ideia de um café não parecia apenas um encontro casual, mas uma oportunidade de reescrever histórias que pareciam adormecidas dentro dela. Como poderia algo tão pequeno ser tão potente? Mãe, o que ele disse? Luísa perguntou, na expectativa, os olhos brilhando com a promessa do desconhecido. O brilho da filha fez Maria perceber que ela também tinha potencial de sonhar e acreditar. Ele quer tomar um café, Maria respondeu, ainda sem saber bem como se sentir. A resposta de Luísa foi um sorriso largo, quase como se ela própria estivesse vivendo esse momento. Vai, você precisa ir. Vai ser legal e quem sabe ele pode ser alguém especial em sua vida. Você merece isso. A jovem exclamou enquanto se levantava do sofá, gesticulando como se estivesse orquestrando um espetáculo. Maria olhou para Luísa, sentindo uma força que antes não havia notado. A juventude e a esperança que emanavam da filha eram contagiantes. Um novo sopro de vida a envolveu. Mas, ao mesmo tempo, dúvidas ainda sussurravam em sua mente.
A decisão de ir era apenas um passo, e muitos outros viriam. Somente decidir ir ao encontro não garantia que tudo terminasse bem. Você tem certeza que eu devo ir? Maria questionou, ainda hesitante, mesmo diante da euforia de Luísa. Claro, mãe, você nunca sabe se não tentar. E se for maravilhoso? Pense em como você se sentiu quando ele falou aquelas coisas. Esse é o momento. As palavras da filha soavam como um hino. Maria endureceu a determinação enquanto o coração pulsava forte. Se as inseguranças eram sombras que a seguiam, ela estava decidida a enfrentá-las, ainda que tivesse que ir devagar e passo a passo. O café estava marcado para aquela tarde, e o relógio parecia se arrastar, cada tic-tac uma eternidade. Ao olhar pelo vidro da janela, Maria viu pessoas passando na rua, cada uma com suas histórias, seus desafios e seus amores. A vida, em sua essência, seguia em frente, e ela queria ser parte disso. Queria sentir que também poderia viver assim, livre e leve. Com a hora se aproximando, Maria decidiu que precisava se preparar. Escolheu uma blusa que sempre lhe parecia alegre, combinando o tom entre leveza e conforto. Olhou-se no espelho e, ao ver seus cabelos amarrados, deu um último toque com um sorriso travesso. A imagem que viu refletida lhe lembrou que ela ainda era a mulher que tinha sonhos e esperanças. Enquanto saía de casa, sentiu seu coração acelerado. Um misto de ansiedade e empolgação invadia seu corpo. Luísa a acompanhou até a porta e, antes que Maria saísse, a filha segurou sua mão firme. Vai dar tudo certo, mãe, você vai ver. O apoio de Luísa era como um abraço, aquecendo seu peito antes de embarcar nessa nova jornada. A caminhada até o café foi cheia de pensamentos. Será que Rodrigo era realmente o homem que parecia ser? E se tudo isso fosse apenas uma decepção disfarçada? Ao mesmo tempo, a ideia de descobrir algo novo, de se abrir ao amor, a empolgava de maneira incontrolável. Ao chegar ao café, Maria respirou fundo e analisou o ambiente. O aroma de café fresco, misturado com o burburinho dos clientes, trazia um sentimento acolhedor. E ali estava ele, Rodrigo, o homem que em uma tarde qualquer havia semeado novas reflexões em seu coração. Ele olhou para ela e um sorriso iluminou seu rosto. O mundo pareceu parar enquanto os olhares se cruzaram. Naquele instante, Maria sentiu que, independentemente do que viesse a seguir, aquele passo já era uma vitória. Mas antes que pudesse absorver tudo aquilo, Rodrigo se levantou, um olhar sério no rosto, e disse: Maria, preciso ser honesto com você sobre algo importante. O coração de Maria disparou novamente, e uma onda de curiosidade e apreensão tomou conta dela. O que será que ele queria dizer? Maria sentiu uma onda de ansiedade. O tom de Rodrigo era grave, sua expressão refletia a intensidade do momento. O café, que antes parecia um local cercado de promessas, agora parecia um palco para revelações. E o cheiro do grão torrado se misturava com o vapor que saía de sua xícara, como se o próprio ambiente estivesse ansioso pelo que viria. É sobre o nosso passado, Rodrigo começou, e a frase lhe pegou de surpresa. Um frio na barriga a lembrou de tudo o que tinha vivido após o divórcio, da dor, das perdas e das memórias que pareciam mais significativas com a presença dele. Ela o observou de perto, seus olhos castanhos pareciam condensar uma história inteira. Quero que você saiba que não estou aqui apenas para um café. Com o aperto da mão dele se tornando firme e acolhedor, Maria podia ver ali uma abertura, uma possibilidade, mas as perguntas ecoavam na sua cabeça ainda inquieta. Poderia esse novo capítulo ser escrito com tanta incerteza? A conversa entre eles poderia ser o início de algo bonito, mas também um caminho para dores antigas. Maria fechou os olhos por um momento, respirou fundo e se preparou para o próximo passo.
O que ela iria escolher neste momento poderia mudar todo o seu destino. Rodrigo, e se ainda tivermos tempo? E a resposta dele poderia ditar tudo. Maria sentiu o coração disparar ao ouvir a pergunta que havia lançado no ar. O que Rodrigo diria agora, nesse momento decisivo que poderia lhes proporcionar um futuro ou os afundar em um passado tumultuado? Rodrigo hesitou, o brilho nos olhos dando lugar a uma expressão pensativa. Ele olhava para suas mãos entrelaçadas, como se estivesse pesando cada palavra, cada sentimento. O silêncio se estendeu e a ansiedade de Maria cresceu. Aquele café tão aconchegante agora se transformara em um tribunal emocional. Eu quero acreditar que sim, ele finalmente respondeu, voz baixa mas firme. A vida é cheia de reviravoltas e as coisas podem mudar de um dia para o outro. O que eu sinto por você me dá coragem. Ele finalmente olhou diretamente nos olhos dela, um misto de esperança e vulnerabilidade refletido em seu olhar. Eu sei que não é simples, que as cicatrizes do passado ainda estão frescas, mas seremos mais fortes se estivermos juntos, não acha? Embora as palavras dele fossem cheias de intenção, Maria não conseguia ignorar o eco da dúvida que se instalou em sua mente. E se o amor dele fosse apenas um reflexo de um momento de fragilidade? E se ela estivesse se precipitando em algo que poderia terminar em desilusão? A vida a havia ensinado a se proteger, a não se deixar levar pelas emoções à primeira vista. Pode ser que sim, Rodrigo, mas não posso deixar de pensar que você ainda está com um pé fora desse relacionamento. É uma sombra que não sei se poderei ignorar. Ela falou, a voz trêmula. E se você me escolher agora, mas ainda quiser voltar para ela? Rodrigo se inclinou mais perto, seus olhos intensos fixos nos dela. Maria, eu não estou aqui para fazer promessas vazias. Eu sei que você não confia completamente em mim, e eu entendo isso, mas eu quero fazer diferente. Quero tentar, para que um dia você sinta segurança ao meu lado. Um silêncio pesado tomou conta da mesa entre eles, enquanto Maria tentava organizar seus próprios sentimentos. O aroma do café parecia mais forte agora, como se também estivesse esperando uma resolução. Em meio a tudo, algo dentro dela começou a mudar. As dúvidas ainda estavam lá, mas a ideia de deixar a vida de Rodrigo entrar na sua não parecia tão assustadora. Eu só quereria ter certeza de que você está verdadeiramente disposto a romper com o que foi e se jogar no que estamos criando, disse ela, buscando força nas próprias palavras. Rodrigo assentiu lentamente. Vou fazer o que for preciso. O que passei com ela não tem mais valor para mim. É você que eu quero explorar. É você que me traz paz. Maria olhou de lado, quase procurando alguma indicação de que ele estava sendo sincero. Sua mente a levava a um eterno dilema. As memórias de momentos ruins a deixaram cética, mas a visão de um futuro com Rodrigo acendeu uma pequena chama de esperança que ela pensou estar extinta. Sei que não é fácil, mas talvez precisemos dar um pequeno passo, ela disse, a voz hesitante. Podemos começar a nos conhecer de novo, sem pressa, com cuidado. Rodrigo sorriu, e aquele sorriso parecia iluminar não só os recursos do café, mas um espaço na alma dela. A tensão no ambiente começou a dissipar. Ela respirou aliviada, mas a insegurança ainda não havia desaparecido completamente. A conversa fluiu enquanto eles começaram a partilhar risadas tímidas e lembranças do passado, uma mágica inusitada pairando entre eles. Contudo, a dúvida ainda estava ali, algo no fundo de sua mente que insistia em lembrar que a vida nunca é previsível. Quando ambos perceberam que a tarde estava se transformando em noite, Maria se deu conta de que a primeira escolha dela já havia sido feita. Mas enquanto Rodrigo falava sobre novos planos, uma mensagem no celular dela interrompeu o momento. A notificação era de um número desconhecido. Precisamos conversar sobre o que aconteceu. Você ainda não me respondeu. Maria sentiu o estômago revirar, a ansiedade voltando. Olhou para Rodrigo sem saber se deveria compartilhar a mensagem ou guardar aquele mistério mais uma vez. O clima leve do encontro parecia se dissipar. O que essa mensagem significava?
e qual caminho ela realmente queria seguir agora. Rodrigo, eu preciso te contar algo. A voz dela falhou ao abrir a porta para um novo dilema. E com isso, o que poderia ser uma nova chance agora se tornava ainda mais complicado. Maria hesitou. As palavras ficaram presas na sua garganta como um grito silencioso. A última coisa que queria era estragar aquele momento, mas a mensagem a atormentava. Rodrigo, percebendo a mudança na expressão dela, franziu a testa. Ele parecia genuinamente preocupado. Maria, o que aconteceu? Ele perguntou, pegando a mão dela lentamente. A lembrança do toque suave e protetor reanimou sua coragem, mesmo que por um instante. Ela respirou fundo, com o coração batendo descompassado. Acabei de receber uma mensagem de um número desconhecido. Diz que precisamos conversar sobre o que aconteceu. Sua voz não saía, marcada pela apreensão. O semblante de Rodrigo mudou. Ele se recostou na cadeira, quase como se tivesse sido atingido por uma raquete invisível. O clima leve do encontro despencou, dando lugar a um silêncio pesado. Você não vai responder, vai? Ele questionou, embora a esperança de que ela dissesse que não estivesse visivelmente presente em seu olhar. Não sei, talvez eu devesse. Pode ser importante, ela respondeu, cheia de incertezas. Mas, ao mesmo tempo, sinto que meu foco deveria estar aqui com você. Os olhos de Rodrigo eram um misto de frustração e compreensão. Olha, eu sei que você precisa fazer o que você acha certo, mas me fala, o que você espera encontrar na conversa com essa pessoa? Ele insistiu, sua voz agora carregada de emoção. Era como se ele estivesse lutando para manter o que havia começado a despertar entre eles. A mente de Maria estava em turbulência. E se for sobre o que aconteceu antes? E se for um desabafo ou algo que pode me colocar em um lugar mais seguro? Não sei, Rodrigo. O olhar dela se desmanchava entre a esperança e a dúvida. Estou com medo de me jogar de novo e acabar me machucando. Rodrigo se levantou da mesa e se aproximou, baixar a voz como se os outros presentes pudessem ouvi-los. Maria, eu estou aqui e quero que você se sinta segura para tomar suas decisões. Mas saiba que, por mais que eu tente entender essa necessidade de fechar ciclos, eu não posso fazer isso por você, e nem você pode fazer isso por mim. O peso de suas palavras ressoou na memória de Maria. Eu sei, eu entendo, mas eu não quero que você pense que eu estou me afastando de você. Eu só preciso de respostas que possam me dar clareza. Rodrigo suspirou, e pela primeira vez Maria viu uma faísca de vulnerabilidade em seu olhar. Era como se ele quisesse muito mais, mas não sabia como lidar com isso. Pode ser que essa conversa abra velhas feridas. Precisamos estar preparados para isso, certo? Ela assentiu lentamente. Uma parte dela queria explodir e bloquear aquela comunicação inusitada, enquanto outra parte era atraída pela necessidade de resolver pendências do passado. Você está certo, eu só preciso de um tempo para pensar. Nesse instante, o celular dela vibrou novamente. Os dois olharam para a tela quase com a mesma expectativa tingida de ansiedade. Rodrigo segurou a mão dela com mais firmeza, como se estivesse implorando para que ela não se deixasse levar. Acredito em nós, mas e se essa mensagem for um caminho que leve ao passado, sabe, até mesmo a um onde você não esteja mais disposta a voltar? Ele balançou a cabeça, a expressão firme, mas cheia de desgosto. Eu não quero que você se machuque. A Maria estava tornada a um turbilhão. O dilema estava à sua frente, pesado e presente. Rodrigo, não sei o que fazer. O que você acha que eu deveria fazer? A sinceridade da pergunta pairou entre eles. Os olhos dele buscaram os dela, buscando uma resposta além das palavras. Precisavam entender que essa nova fase de redescoberta não seria um caminho simples. Enquanto isso, a mensagem que não havia respondido ainda os ameaçava. Precisamos decidir, Maria. O que você quer para o seu futuro? Quais riscos você está disposta a correr? Ele provocou, pressionando suavemente suas mãos. E naquele momento, um novo som quebrou a tensão crescente. Uma ligação. O celular dela tocou mais uma vez e a tela iluminou seu rosto. O nome iluminado era familiar, mas devastador. Lúcia.
O que mais poderia essa conversa trazer? Maria aquietou o corpo, o coração apertando contra o peito enquanto olhava para Rodrigo, mais uma vez à beira de uma escolha monumental. Ela se viu na interseção entre confiar em sua história com Rodrigo e desbravar o que o passado ainda guardava. O telefone continuou a tocar, cada toque ecoando como um lembrete insistente do que havia sido e do que poderia voltar a ser. O coração de Maria parecia dançar numa montanha russa, uma mistura de ansiedade e necessidade de resposta. O olhar de Rodrigo estava fixo na tela, e Maria teve certeza de que ele também sentia a gravidade daquela ligação. Lúcia. O nome dela saía em um sussurro tão frágil que quase se perdia no atrito da esperança e da preocupação. Era uma amiga de sua juventude, alguém que poderia trazer notícias que ela não se sentia pronta para ouvir. "Você vai atender?" Rodrigo perguntou, a voz agora soando distante, quase desvanecendo na tensão do momento. Ele ainda segurava a mão dela como uma âncora, mas a incerteza gradualmente deslizava entre os dedos. Maria engoliu em seco e olhou para o celular. O nome da amiga parecia pulsar à sua frente, chamando-a a um passado que ela tentava enterrar. Ela apertou os olhos, hesitando. "E se for algo que eu não quero saber? E se for sobre ele?" Maria questionou, sentindo a voz embargada. A ideia de lidar com revelações de tempos passados, junto com a carga emocional que carregava ao lado de Rodrigo, parecia esmagadora. "Como você vai saber se não atender? O que você tem a perder?" Ele retrucou, a firmeza em sua resposta despertando algo dentro dela. Ele tinha razão. A única maneira de encontrar clareza era enfrentar o desconhecido. Com uma respiração trêmida, ela atendeu a chamada, seu coração palpitando descompassado. "Lúcia", ela disse, tentando manter a voz firme. "Oi, Maria, que bom que você atendeu. Eu preciso falar com você sobre algo sério." A voz do outro lado estava carregada de emoção. Maria podia ouvir a urgência nas palavras da amiga, como se estivesse à beira de uma grande revelação. "O que aconteceu? Você está bem?" Maria perguntou, o instinto de protetora despertando. Era como se ela quisesse entrar no telefone e abraçar a amiga. "Estou, mas é sobre você e sobre o que aconteceu há alguns meses, lembra?" Lúcia continuou, sem rodeios. "Eu vi o vídeo e tem mais coisas que você precisa saber. Não é só isso. É muito importante que a gente converse pessoalmente." Os olhos de Maria se arregalaram à menção do vídeo. As memórias daquele momento a inundaram, um turbilhão de emoções que ela preferiria esquecer, um momento que teve o poder de mudar tudo. Rodrigo observava, o semblante tenso, e mesmo com a distância de uma ligação, parecia que o calor da conversa estava queimando entre eles. Ele havia se tornado uma preocupação constante em sua vida, mas o passado ainda a acorrentava. "Do que você está falando, Lúcia?" Ela precisava de respostas, mas antes dela processar isso, uma onda de pânico a atingiu. "O que tem mais para eu saber? O que mais aconteceu?" "É complicado, mas se eu te contar tudo pelo telefone, pode não fazer sentido. Precisamos nos encontrar, Maria. A verdade pode mudar tudo para você." Lúcia disse numa intensidade que fez o coração de Maria acelerar. Com isso, a ligação se interrompeu abruptamente, como uma cortina caindo ao fim de uma peça dramática. Maria ficou ali, paralisada, ainda ouvindo o eco das palavras da amiga em sua mente. Ela disse que a verdade pode mudar tudo. Maria estava em choque, a mente girando com perguntas. Rodrigo, percebendo seu silêncio profundo, perguntou: "O que foi? O que ela disse?" "Precisamos nos encontrar, para contar a verdade, que pode mudar tudo." O ar parecia pesado, e as mãos dele, que antes eram um apoio, agora pareciam um elo de incerteza. "Então vamos nos encontrar com Lúcia", ele disse, sua determinação quase palpável. O que a verdade poderia revelar? Marcar um encontro significava abrir portas que poderiam ficar melhor trancadas. Com o coração apertado, Maria sabia que o passado não iria desaparecer, mas ao mesmo tempo, uma pequena chama de esperança se acendeu. Ela olhou para Rodrigo, buscando resiliência em seu olhar. "Você vai comigo?" perguntou ela, a voz tremendo levemente. "Para todo lugar", ele respondeu,
segurando sua mão com firmeza. Mas enquanto isso, uma nova mensagem atravessou o silêncio desconfortável, perturbando o momento, e ela não pôde deixar de notar que a tela mostrava mais uma vez o nome de quem há tanto tempo queria deixar para trás. Era uma segunda chance, um convite e um aviso. O que seria essa nova reviravolta? Maria e Rodrigo sentaram-se silenciosamente no café, cada um envolto em suas próprias reflexões, os medos e as esperanças confundindo-se à medida que a expectativa do encontro com Lúcia se aproximava. Com o olhar fixo na xícara de café, Maria podia sentir a pressão do passado pronta para desmoronar sobre eles. A cobrança da verdade ecoava em sua mente, e o desconforto se tornava palpável. Sei que essa conversa pode ser difícil, mas quero que você saiba que estarei ao seu lado, disse Rodrigo, sua voz baixa, mas cheia de determinação. Ele segurou a mão dela um pouco mais firme, fazendo Maria sentir um misto de conforto e ansiedade. Obrigada, Rodrigo, mas será que você está preparado para o que isso pode significar? A dúvida escapou de seus lábios como uma sombra que não conseguia se afastar. A vida a havia ensinado que segredos nem sempre trazem felicidade. Às vezes, revelam feridas profundas. Eu quero estar presente para você. Não só nas alegrias, mas também nos desafios, respondeu ele, a sinceridade cortando o nervosismo que emaranhava a atmosfera entre eles. A conversa fluiu por mais alguns minutos, mas o gostinho do café e a música suave que tocava no fundo já não eram suficientes para apagar a pressão que crescia no peito de Maria. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto aguardavam o momento do encontro. Seria aquele um passo que os redimiria ou apenas abriria novas feridas? Quando finalmente chegaram ao lugar combinado, um pequeno parque que Lúcia gostava de visitar, Maria sentiu seu coração acelerar. A ansiedade dançava dentro dela, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Ela olhou para Rodrigo, seu olhar cheio de encorajamento, e respirou fundo, decidida a enfrentar o que viesse. Lúcia chegou alguns minutos depois, seu semblante preocupado, mas ao mesmo tempo esperançoso. Assim que avistou Maria, correu ao seu encontro. "Oi, Maria, muito obrigada por ter vindo", disse com um sorriso nervoso. A tensão era palpável, mas Maria tentou acalmá-la. "Oi, Lúcia, o que aconteceu? Você disse que tinha algo importante para compartilhar." Lúcia hesitou por um momento, olhando para Rodrigo. A presença dele parecia mudar a dinâmica e a insegurança tomou conta. "Pode ser que você queira ouvir isso sozinha, mas eu sei que ele é importante para você e que essa conversa é necessária", disse, apontando para Rodrigo. A coragem que Maria havia reunido começava a se dissipar. "Não, Lúcia, se temos que falar sobre algo sério, precisamos nos abrir completamente", disse ela, sua voz firme. "Rodrigo merece saber. Estou pronta para ouvir." A amiga respirou fundo. "Então você se lembra do que aconteceu naquele dia, aquele vídeo que viralizou e as mentiras que começaram a surgir sobre você? Depois disso, eu conversei com alguns amigos conhecidos e fiquei sabendo de coisas que podem mudar seu ponto de vista sobre o passado." Lúcia disse hesitante ao abordar o assunto delicado. As palavras de Lúcia o atingiram como uma flecha. Um filme de emoções passou diante de seus olhos. O medo, a dor e a sensação de traição das pessoas que deveriam ter apoiado. "O que você descobriu?" perguntou Maria, a voz quase falhando. "Pessoas que deveriam ter estado ao seu lado, que viraram as costas para te acusar. Algumas delas podem não ser quem você realmente acha que são. Eu encontrei informações que mostram que esse incidente foi manipulado por pessoas muito próximas a você. O vídeo foi usado para deslegitimar sua história", Lúcia disse, a voz baixa e tensa. O mundo pareceu desmoronar ao redor de Maria. Suas certezas começaram a ruir. "Mas quem? Como?" Ela estava atônita. A ficha não caía. A realidade parecia surreal. Rodrigo, que até então havia permanecido em silêncio, agora interveio. "Maria, isso muda tudo? Isso ainda te afeta? Como você se sente em relação a isso?" Ela olhou para Rodrigo buscando um ângulo diferente. Ele estava se esforçando para entender o que estava ocorrendo. Mas a verdadeira luta não era apenas sobre a revelação. Era a possibilidade de abrir mão de mais uma parte de sua vida para descobrir uma verdade que poderia ser devastadora.
O que mais você sabe, Lúcia? Maria questionou de novo, mais determinada. A necessidade de esclarecimento era maior que o medo que a paralisava. Conversei com um dos amigos que gravou o vídeo e ele se sentiu mal por ter participado disso. Ele voltou no tempo e revelou algumas informações cruciais sobre quem estava por trás. Não quero te dar esperança falsa, mas talvez isso te ajude a se reerguer, Lúcia disse, e o peso das palavras pairou no ar. Maria parou para refletir. O que a amiga estava dizendo poderia não só esclarecê-la sobre seu passado, mas também lhe dar a força que precisava para seguir em frente. Afinal, o que era a verdade senão um alicerce sobre o qual se poderia reerguer? Rodrigo olhou para ela, o rosto expressando apoio. Se houver uma chance de libertar-se da dor que o passado traz, então temos que enfrentar isso, juntos. Sentindo a mão de Rodrigo em sua, a coragem começou a fluir novamente. Maria assentiu, determinada. Então vamos descobrir a verdade. Parece que eu finalmente estou pronta para enfrentar meus fantasmas. Os três sentaram-se no banco do parque e Maria sentiu que naquela unidade inesperada talvez houvesse esperança. O passado doía, mas ela tinha a oportunidade de confrontá-lo e determinar seu futuro. Cada passo que dava estava se entrelaçando em uma nova história, não apenas sobre resiliência, mas também sobre se apropriar de sua própria verdade. E ao olhar para Rodrigo, ela percebeu que a escolha dele em ficar ao seu lado, independentemente dos desafios que apareceriam, era um sinal claro de que a vida ainda poderia reservar surpresas maravilhosas. O afeto que crescia ali não era só sobre amor, mas sobre parceria em meio ao caos. Maria sabia que enquanto enfrentasse seus demônios, a presença de Rodrigo a tornaria mais forte. E enquanto compartilhavam suas histórias, a esperança tomava forma lentamente, como uma nova manhã surgindo após uma longa noite. A vida seguiria, cheia de recomeços e possibilidades. E quem sabe, o amor, assim como a verdade, poderia se revelar em suas formas mais inesperadas. Era hora de virar a página e escrever um novo capítulo, que, embora nascido da dor, poderia florescer em algo bonito. Construa seu futuro, Maria. E com essa visão, ela se permitiu novamente sonhar. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes que transformam vidas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio a esse conteúdo incrível. Comente suas reações e teorias sobre o final dessa jornada. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão emocionante. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais compreendem a importância de apoiar o canal.